Fala pessoal, aqui é o Fábio da Boston Treinamentos e nesse vídeo eu vou contar um pouquinho de como eu aprendi programação ao longo dos anos. Essa é uma pergunta que o pessoal costuma me fazer com bastante frequência, os meus alunos lá na escola principalmente. Como é que você fez para aprender programação afinal de contas? Então, vou contar um pouquinho de como é que foi essa minha jornada no mundo da programação. Bom, os primórdios. Na verdade, eu fiz um curso técnico em eletrônica lá nos anos 90, final dos anos 90. Tá? Então, o meu objetivo era trabalhar como técnico em eletrônica, não necessariamente na área de tecnologia da informação, que era algo bastante até desconhecido, por assim dizer, na época. E nesse curso de eletrônica, nós tínhamos algumas disciplinas que remetiam um pouquinho à área de programação, que era uma área que estava meio que nascendo aqui no Brasil na época. Então, eu tinha, por exemplo, programação em Assembly, que era muito usado em eletrônica, e ainda é hoje em dia. Eu tinha aula de circuitos lógicos digitais, no qual aprendi bastante sobre lógica digital, portas lógicas, por exemplo. E a gente tinha até uma disciplina específica de lógica de programação, que era a lógica de programação com linguagem Pascal, uma linguagem antiga, tá? Bastante interessante do ponto de vista educacional, por conta da estrutura, da sintaxe da linguagem. Então era uma linguagem bastante utilizada em todas as escolas para aprendizado de lógica de programação. A gente também utilizava isso lá no curso técnico. Depois que eu me formei, eu fui trabalhar na área de eletrônica. Então, eu trabalhei durante um certo tempo fazendo manutenção em projetos de circuitos eletrônicos. Mais ou menos uns 3 anos, creio eu. 3 ou 4 anos, não me lembro muito bem. E isso aqui, essa área começou meio a ficar um pouco difícil aqui no Brasil, né, no mundo todo na verdade, e eu comecei a migrar para outras áreas. E eu comecei pela área de telecomunicações. Eu saí de eletrônica e fui para telecomunicações. E a área de telecomunicações está muito próxima da área de redes. E daí foi um pulinho para sair de telecom e cair na área de redes. E aí a gente já está dentro da área de tecnologia da informação. Na área de redes, eu trabalhei com protocolos, trabalhei com sistemas operacionais de rede, trabalhei com Unix, trabalhei com Linux, trabalhei com Solaris e assim por diante. E ao trabalhar com esses sistemas, eu comecei a ter bastante contato com linhas de comando. Foi aí que começou, na verdade, as minhas peripécias no mundo da programação. Eu achava interessante digitar os comandos e ver que o computador respondia. Então você comandava, o computador fazia o que você pedia. E foi um passo natural juntar os comandos dentro de arquivos para fazer scripts. Então a gente fazia muito script para automatização de determinados processos, determinadas tarefas lá na empresa. E esses scripts nada mais são do que pequenos programas. Os scripts eram feitos em linguagens como Bash, para rodar diretamente no Linux, ou Perl, uma linguagem também antiga que hoje não é tão utilizada mais. Talvez até faça um vídeo sobre essa linguagem para apresentá-la para vocês aqui no canal. Mas o fato é que comecei a gostar dessa área bastante, dessa história de criar scripts, criar programas, aplicar a lógica de programação que eu tinha aprendido lá nos tempos do colegial, né, do colegial técnico, para trabalhar em cima do desenvolvimento de pequenas aplicações que executavam tarefas que facilitavam bastante a nossa vida ali na empresa, no dia a dia. E daí foi um pulo para me interessar em definitivo pela área e começar a estudar mais a fundo. A primeira linguagem de programação que eu aprendi, digamos assim, para valer, foi a linguagem C. A linguagem C é uma linguagem pela qual eu tenho bastante carinho, gosto muito, ainda uso hoje para determinadas tarefas, por exemplo, programação de microcontroladores, inclusive ela é amplamente empregada para esse fim, é uma das linguagens mais empregadas no planeta ainda hoje. Então foi a primeira linguagem que eu posso dizer, aprendi uma linguagem de programação. Não vou dizer que aprendi muito a fundo na época, porque a linguagem C é complexa e bastante extensa, mas eu aprendi de forma tal que era usável, conseguia fazer um trabalho utilizando essa linguagem, muito mais do que o Assembly da época do ensino técnico, que era assim, basicamente terrível. Tá? É uma linguagem excelente, mas o aprendizado dela não é muito fácil. Quando eu entrei na minha primeira faculdade, foi uma coisa bastante interessante. Eu prestei um vestibular para entrar nessa faculdade e no dia em que saiu o resultado do vestibular, eu loguei no computador da empresa onde eu trabalhava para olhar na internet o resultado desse vestibular e vi que meu nome estava lá na lista. O nome estava na lista. Fiquei tão feliz, tão contente por saber que eu ia poder cursar uma faculdade, porque eu demorei um pouco para conseguir
eu estava na faculdade por N motivos, né, motivos da vida aí, que eu lembro da cena bastante, de forma bem clara. Eu agachei no chão na frente da máquina, virei para o lado, tinha um colega de trabalho ali e falei para ele: cara, vou aprender programação em linguagem C para valer agora, porque eu passei no vestibular. Então, era como se fosse um sonho aprender programação na época. Tá? E realmente eu tive aulas de linguagem C na faculdade, né? E na prática eu tive muito mais do que linguagem C. Aí que eu fui descobrir, estando lá na faculdade, que desenvolvimento de sistemas vai muito além de simplesmente saber uma linguagem de programação. Tá? Aí eu aprendi muita coisa, tópicos de engenharia de software, lógica de programação, estruturas de dados, né, uma disciplina extremamente importante, métodos ágeis, trabalhar com bancos de dados, como amarrar essas coisas todas junto, diagramação, ML. Então, o mundo do desenvolvimento de software é muito amplo e na faculdade eu aprendi tudo isso e mais um pouco. Então, foi extremamente importante. Não foi só aprender a linguagem de programação, mas isso foi estudando na faculdade. Na verdade, eu não posso dizer que eu aprendi programação ali. Ali eu aprendi os fundamentos. Programação, de verdade, gente, a gente só aprende praticando. Se você não pratica, você não aprendeu de verdade. E onde que eu fui praticar? Bom, eu fui praticar no estágio. Então, consegui arrumar estágios, né, para trabalhar na área. E nesses estágios é que eu realmente coloquei para valer, coloquei em prática os conhecimentos que eu estava adquirindo na faculdade e os que eu tinha adquirido anteriormente também no curso técnico ou estudando por conta própria. Então, praticando é que eu vim a aprender um pouco de programação que eu sei. E, além disso, eu fazia projetinhos paralelos também, que é uma outra forma importante de você praticar, fazer seus projetos paralelos, criar suas aplicações. No meu caso, eu fazia essas aplicações paralelas, também fazia alguns tipos de sisteminhas para amigos, para parentes, para pequenas empresas, inclusive em algum momento, né? E isso tudo te dá a chance de praticar cada vez mais, de melhorar cada vez mais, né, a sua programação, e não só o seu skill de codificação em si, mas também toda a parte que envolve a engenharia de software em geral, desde levantamento de requisitos do usuário, testes de software, né? Saber como entregar a aplicação, como corrigir os erros, enfim, tudo isso que você aprende também praticando. Tem que ter a base teórica, sim, mas você tem que praticar. Se não colocar isso ali, mão na massa, dificilmente você vai adiante. E foi assim que eu fiz. E que fontes de conhecimento eu usei além disso? Evidentemente, o que eu aprendi, não aprendi só na faculdade ou só no curso técnico. Bom, no meu tempo, por assim dizer, a gente não tinha acesso à internet tão difundido como é hoje. Então não tinha YouTube, por exemplo, não tinha Udemy, não tinha cursos online, não tinha EAD. Né? Existiam sim já alguns blogs, existiam alguns sites com conteúdo legal, mas eram poucos. Então, na prática, se você queria realmente estudar e aprender, você tinha que ir atrás de livros. Tá? E eu aprendi muito, mas muito mesmo com livros. Eu tenho inclusive alguns exemplos de livros aqui para mostrar que eu utilizei ao longo do tempo. Por exemplo, um dos melhores livros da área de desenvolvimento de sistemas, na minha opinião, é esse aqui, ó, Engenharia de Software, uma abordagem profissional, do Pressman. Um livro excelente para o assunto, um dos melhores que existem no mundo, que eu usei demais. Essa edição, inclusive, não era a que eu usei na época, a que eu usei na época se desfez inteira de tanto utilizar, de tanto ler. Tá? Essa aqui é a edição que faz parte aqui da minha biblioteca particular. Tá? Então, é um livro que tem um conteúdo muito legal de engenharia de software em geral, como o nome diz. Então, os tópicos desse livro aqui: gestão da qualidade, modelagem de requisitos, projetos, arquitetura, componentes, gerenciamento de projetos, aplicações web, orientação a objetos, também extremamente importante, né? Gestão de risco, melhorias de processo de software, tudo isso que parece até um pouquinho chato, mas é extremamente importante para quem quer realmente aprender programação. Isso eu estudei. O que mais? Um outro livro bastante legal também foi esse daqui, o ML Guia do Usuário, né? Um livro que fala sobre o ML, como o título diz, escrito pelo Butch Rumbaugh e Jacobson, que são basicamente os criadores do ML. Então ninguém melhor que os criadores da linguagem para falar sobre ela, mesmo a linguagem não sendo tão acessível assim. Mas um livro excelente que eu estudei. Outro exemplo, usei muito, gente, muitos livros dessa série. Aprenda em X horas, aqui no caso 24 horas. Também tinha uma outra vertente que era Aprenda em 21 dias.
né? O que quer que você imagine, C++, linguagem C, programação para web. Havia um monte desses livros na época, né? Lançados aqui no Brasil pela editora Campos. Esse aqui, no caso, Aprendi em 24 horas estruturas de dados e algoritmos. Vamos falar a real. Ninguém aprende em 24 horas estruturas de dados e algoritmos. Leva muito mais tempo do que isso. Então, isso é um marketing para a venda do livro. Porém, o conteúdo do livro realmente é muito bom, muito excelente. Então, eu usei muito esse tipo de livro. Esse aqui é um que me sobrou aqui, que eu guardo na minha biblioteca. Fala sobre, vamos ver o que nós temos aqui interessante. Árvores, inserção em árvores, o que mais? Árvores binárias, recursão, algoritmo torres de Hanoi, isso aqui eu tive na faculdade também, tá bastante interessante. Tem exemplos de códigos, tem tudo, figuras, diagramas mostrando como trabalhar com os algoritmos. Então, esse tipo de literatura foi muito importante na minha formação. Ou seja, traduzindo, uma literatura boa, de qualidade, adequada, vai te ajudar bastante também a estudar programação e outras disciplinas. Isso aqui se aplica também a outras disciplinas, não somente programação de computadores. E não quero falar sobre todos os livros da biblioteca, mas um que eu não posso deixar de citar é esse aqui. C, How to Program. C, Como Programar, do Deitel e Deitel. Eu nunca pensei muito a respeito, mas eu acho que esse daqui é um dos meus livros preferidos da área de tecnologia de todos os tempos. Esse livro é simplesmente maravilhoso. O conteúdo dele é incrivelmente bem explicado, incrivelmente detalhado, super completo. É um livro assim que não tem para ninguém. Essa edição que eu tenho é a segunda edição, ela é super antiga. Eu comprei na Amazon e lembro que paguei $1 nesse livro aqui, mais uns $8 de frete. Em preço da época seria o equivalente a uns R$20 hoje, né? Com o dólar da época abaixo de R$2. Então, uma aquisição fantástica. Vai ver o preço desse livro hoje, é caríssimo, porque o conteúdo é fantástico. Então, tendo acesso a esse tipo de literatura é muito mais fácil para você aprender. Hoje você tem a internet, então hoje você pode usar a internet para aprender e você vai encontrar conteúdos como esses, com a mesma qualidade, em cursos online, em vídeos aqui no canal do YouTube, por exemplo, tá? Em blogs, e muitas vezes alguns desses livros, inclusive, você encontra de forma gratuita para baixar em PDF, para você poder ler aí no seu computador, no seu celular, no seu tablet. Então hoje é tudo muito mais fácil, o conteúdo é muito mais facilmente encontrado, muito mais abundante. E, claro, não estou reclamando, afinal de contas, hoje eu faço uso desse conteúdo todo que a internet oferece porque eu continuo estudando. Afinal de contas, quem trabalha na área de tecnologia não para de estudar, vai estudar sempre e para sempre enquanto estiver trabalhando e atuando na área. Então, me beneficia bastante também isso tudo. Mas na época em que eu comecei a estudar, em que eu solidifiquei os conhecimentos e estava aprendendo, não tinha muito desse tipo de recurso, então eram os livros que me ajudavam demais. Em resumo, então para responder a pergunta, como é que eu aprendi programação? Fui para a escola, ensino técnico, principalmente na faculdade, para ter as bases teóricas específicas, lá que a gente tinha as aulas efetivamente de métodos ágeis, engenharia de software, testes de software e assim por diante. 2, usei muitos livros, literatura de qualidade, tutoriais de qualidade. Hoje você pode usar a internet, né, junto com os livros ou até mesmo em lugar dos livros, enfim, depende do seu estilo de aprendizado. E 3, praticando. Prática é de extrema importância no aprendizado de programação e de muitas outras disciplinas, né? Imagina que você quer ser músico, por exemplo. Não adianta você estudar teoria musical até dizer chega, até não conseguir mais e não praticar um instrumento musical, por exemplo. Você não vai ser, por exemplo, um baixista ou um baterista, né, de um conjunto musical se você não praticar ali várias e várias horas todos os dias. Aqui é a mesma coisa. Se você não praticar todos os dias com persistência, você não vai ser um programador. Talvez seja um programador medíocre, né, mas provavelmente não vai conseguir um trabalho decente, um trabalho adequado, produzir projetos, né, de forma aí consistente e com qualidade. Então, os grandes pilares são esses: uma educação adequada, um material de estudo adequado e muita prática. Siga esses 3 pilares e você também vai aprender programação e, na verdade, vai aprender o que você quiser na sua vida.
né? Não só programação, mas qualquer outra disciplina, por mais complicada que ela pareça. Legal, gente? Então é isso, espero que tenha respondido a pergunta do pessoal. Não vim aqui no vídeo para dar nenhuma dica mágica, né? Faça isto e você aprenderá programação dormindo, porque isso não existe. Tem pessoal que fala umas abobrinhas desse tipo por aí, mas isso só usar um pouco do bom senso para saber que não existe. O que existe é esforço, determinação, né? Usar com inteligência os recursos que você possui e procurar recursos de qualidade superior. Isso vai garantir o seu aprendizado. Legal, gente? Então é isso aí. Espero que tenha ajudado vocês, e se tiverem alguma dúvida, deixem aqui embaixo na descrição do vídeo. Conta um pouco aqui embaixo também na descrição do vídeo como é que você aprendeu programação ou como é que você está fazendo para aprender, que tipo de recurso você está usando. Você tem projetos paralelos, você está fazendo estágio, como é que você faz para aprender programação ou outros assuntos quaisquer. Deixa aqui na descrição do vídeo também para trocar ideias e compartilhar com os nossos colegas e os seguidores aqui do canal. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Aproveitem para se inscrever aqui no canal da Boston Treinamento, se vocês não forem inscritos ainda. E se já forem inscritos, cliquem no sininho aqui embaixo para ativar as notificações e assim serem avisados quando tivermos conteúdo novo postado aqui no canal. E se você quiser contribuir com a Boston Treinamentos, torne-se membro do nosso clube de canais. Temos o link aqui embaixo na descrição do vídeo e também o botão Seja Membro do YouTube com as instruções. E não deixe de acessar o nosso website www.bostontreinamentos.com.br, além de nos seguir nas redes sociais, que estão aparecendo aqui em cima. Obrigado e até a próxima!